Olá, eu sou Celso Feira de Carvalho, nós estamos em Petrópolis, no bairro da Samambaia, que é um lugar super bonito, e estamos num local muito interessante. Hoje não dá para entrar, tal, porque é um colégio hoje em dia, mas foi nesse local, essa casa. Eu vou dar até uma passadinha por aqui, mostrar para vocês que é um lugar bonito, que na década de 1960 para 70, aqui teve uma cantora importantíssima, que era uma diva mesmo do jazz, que era nada mais nada menos a cantora norte-americana Sarah Vaughan. Então, gente, essa história é interessantíssima porque ela foi trazida por amigos brasileiros que se tornaram astros internacionais. Então, um deles principalmente, Oscar Castro Neves. E ela veio para Petrópolis passar um tempo, nunca fez show em Petrópolis, mas aconteceram algumas noites maravilhosas que ela passeava por aqui e ficava nessa casa, que era a casa de um jornalista petropolitano, que era o José Carneiro Dias, que era carinhosamente chamado de Carneirão. E aqui tinha encontros de intelectuais, e ela tocou piano, cantou aqui nesse local várias vezes. E entrava noites adentro, e esses serões musicais faziam parte de vários artistas, inclusive da terra, como também tinha um compositor chamado Luverci Fiorini. E quando ela escuta uma música chamada Morrer de Amor, ela se apaixona, que era letras do Luverci Fiorini com música de Oscar Castro Neves. Ela grava. E ela grava depois, vou botar para vocês verem na capa, um disco que chamava O Som Brasileiro de Sarah Vaughan, de tão apaixonada que ela fica pela música brasileira. E principalmente por essa música, que é lindíssima, que teve a Laide Costa, a gente teve vários artistas, vários cantores que gravaram, inclusive o meu querido Pepe Castro Neves, irmão do Oscar, que também é um grande cantor, que para mim também é uma das versões mais lindas dessa canção, junto com a Laide Costa e Sarah Vaughan e várias outras. Bom, falar um pouquinho de Sarah Vaughan para vocês, filmando essa paisagem tão linda. Ela nasceu em New Jersey, era filha única de uma família americana, né? Como eu falei. O pai dela era carpinteiro e a mãe lavadeira, uma família simples, mas mesmo assim a mãe pôs ela para estudar piano, e ela, como a maioria das pessoas naquela época, na sua cidade, ela começou a cantar no coro da Igreja Batista. Então isso foi uma grande escola, como acontece até hoje muitas vezes. Bom, lá para a década de 40, ela nasceu em 24 e morreu em 90. Lá pela década de 40, 42, por aí, ela começa a se apresentar cantando em bares de Nova York e tudo, até a hora que ela se encontra com Billy Stein, que era um barítono maravilhoso. Para mim é um baixo. As pessoas consideram barítono, mas talvez um baixo barítono, mas eu acho ele tem um grave belíssimo. E ele que gravou Apologize e tanta coisa bonita.
E ele chama ela para fazer parte da banda dele. E, nossa, imagina que escola, porque aí ela pela banda passa Charlie Parker, Dizzy Gillespie, Miles Davis, já pensou? Então, só gente boa, que ela faz altas escolas e ela era chamada a Divina. Imagina, isso no Brasil a gente teve uma divina também, que foi Elisete Cardoso. Mas, voltando a Sarah Vaughan, para fechar, uma historinha especial, isso não te contaram, que foi quando um período que ela passou em Petrópolis, isso me foi contado por alguns conhecidos dela na época e amigos da época. Eu ainda conheci essas pessoas, e o seu Raul Alves, o Fernando Mora, o Fernando Mora era um grande pianista, e eles me contaram algumas histórias dessas, e uma delas, que é sensacional que eles contaram, que ela namora um cara em Petrópolis que tinha uma fabriqueta de biscoitos e que ele entregava de Kombi na Baixada Fluminense biscoitos. E ela muitas vezes ia com ele, apaixonadíssimos que eles estavam. E uma vez, então, ele fala para ela, olha, vai ali naquela casa, entrega essa caixa de biscoito, ele faz de brincadeira. E ela fala, mas eu não falo português. Ele fala, não tem problema, repete comigo, biscoito. Ela, biscoito, isso. Você vai lá, toca a campainha, vou perguntar o que você quer, e você fala, biscoito. Pronto, ele foi lá, ela foi lá, e foi o que aconteceu. E tocou a campainha, o cara abriu, e ela, biscoito. O cara ficou olhando, não entendeu. Ué, hoje mudou o entregador. E quem é que imaginaria que a Sarah Vaughan estaria em Petrópolis entregando biscoitos, imagina? Então essa história é sensacional, né? Então, com todos os meus respeitos, é minha admiração para essa diva maravilhosa do jazz. Escutem, gente, vale a pena. Peguem um pouco da discografia dela para escutar, maravilhosa. Ela começou também abrindo shows para Ella Fitzgerald, e é uma diva maravilhosa do jazz. E gravou lindas músicas brasileiras, Milton Nascimento, também muita gente, Dorival Caymmi, e é isso. Me despedindo aqui de vocês, e então curtam o canal, inscrevam-se e acione o sino, e isso não te contaram. Muito obrigado, hein? Até qualquer hora.